Evangelho do Senhor Jesus Cristo, segundo escreveu Marcos, capítulo 3, versículos 1 ao 5, nos conta aqui uma história do homem da mão ressequida. Em algumas traduções está do homem da mão mirrada. Marcos, capítulo 3, versículo 1. Quem encontrou, diga amém. Nos diz assim a Bíblia: de modo, Jesus entrou na sinagoga, e estava ali um homem que tinha uma das mãos mirrada. Diga assim: homem da mão mirrada. E estavam observando Jesus para ver se curaria aquele homem no sábado, a fim de o acusarem. Jesus disse ao homem da mão mirrada: vem aqui para o meio. Vem, levanta-te e vem para o meio. Então lhes perguntou: é lícito nos sábados fazer o bem ou fazer o mal? Jesus perguntou: salvar uma vida ou deixar morrer? Mas eles ficaram em silêncio. Então Jesus, olhando em volta, indignado e entristecido com a dureza do coração daquelas pessoas, disse ao homem: estende a mão. O homem estendeu a mão e ela lhe foi restaurada. Amém, irmãos? Pode se assentar, dando glória a Deus. Preste atenção aqui, redobra a sua atenção agora. Sei que vocês estão cansados, mas firma o olho, olha em mim aqui. Diz assim a Bíblia, irmãos. Essa narrativa bíblica também está escrita em Lucas, capítulo 6, e lá tem alguns detalhes também. Marcos conta de um olhar, de um prisma, e Lucas conta de uma outra maneira, mas é muito maravilhoso ver os detalhes dessa história. E o que nós temos aqui é um extraordinário milagre de Jesus na vida deste homem, que tinha uma de suas mãos torta, uma de suas mãos mirrada. Aqui fala-nos de paralisada, mão torta, leprosa, ressequida, mão seca, atrofiada, mão sem vida, sem movimento. Assim era a mão deste homem. Uma mão sem movimento, uma mão torta, uma mão mirrada, uma mão leprosa, uma mão seca. E Jesus estava ensinando aonde? Ele ensinou na rua, ele ensinou na beira da praia, ele ensinou numa casa, ele ensinou em vários lugares, mas nessa passagem ele estava na sinagoga. Ele estava num templo religioso. E Jesus, olhando e ensinando num templo religioso, como eu estou fazendo aqui agora, ele olha para uma pessoa e vê essa pessoa desse jeito. Jesus viu este homem com a mão torta, com a mão mirrada. Aquele homem estava presente naquela reunião. E Jesus viu ele. E Jesus liberou sobre a vida daquele homem 3 ordens. Jesus liberou quantas ordens para aquele homem? 3. 3 ordens Jesus deu para ele. E essas ordens que Jesus libera sobre a vida daquele homem, ele obedece. E ele é abençoado pela obediência. Tem pessoas que não são abençoadas porque desobedecem. Desobedecem, fazem do seu jeito. Mas aquele homem obedeceu à voz de Jesus, às ordens de Jesus. E a vida dele foi completamente mudada. Aquelas ordens
que foram obedecidas mudaria a vida dele para todo sempre. E baseado nesta história de milagre, eu quero associar aqui a essa mão mirrada, irmãos, deste homem, com tantas histórias de pessoas que estão com suas vidas também atrofiadas. Talvez não é físico, mas é uma área da sua vida que está desse jeito, atrofiada, uma área torta, uma área seca, uma área da sua vida que está sem vida, sem movimento. Pastor, esta área está mirrada, a minha vida está mirrada. Financeiramente está mirrado. Meu relacionamento em casa. Eu não tenho mais alegria. Está mirrado. Está sem movimento. Está sem vida. Há alguma coisa da sua vida, talvez não é física, mas é emocional, é espiritual, que está sem movimento, que está sem vida, que está mirrado, não vai para frente. E é interessante nesta história aqui o quanto Jesus, ele ficou, olha o que diz a Bíblia no versículo 5, ele ficou indignado e entristecido com a dureza do coração daquelas pessoas. Jesus ficou entristecido ao ver a dureza do coração daquele povo. E Jesus ficou até indignado, e é a expressão bíblica que traz aqui. Ele ficou indignado. Como que vocês não creem? Como que vocês não acreditam? Ele ficou indignado. Mas, ao ver aquele homem e liberar sobre a vida daquele homem 3 ordens, e aquele homem obedece às ordens de Jesus, ele recebe o milagre de Deus. Eu não sei que área da sua vida que está mirrada, que está sem vida, que não está fluindo as coisas como deveriam ser, as suas emoções, a sua vida espiritual está sem movimento. Mas estas ordens que Jesus deu àquele homem na sinagoga, talvez sejam as ordens que Jesus dá a você hoje. E se você obedecer a estas ordens, você também será abençoado por Deus. Deus está te dando essas ordens. Porque ao final desta história, a Bíblia fala que Jesus restaurou a mão mirrada daquele homem. Então aquela mão atrofiada, aquela mão torta, aquela mão ressequida, voltou à vida. E ele pôde pegar as coisas, ele pôde cumprimentar as pessoas, ele pôde vivenciar com a sua mão o que naturalmente faríamos. Alguma coisa na sua vida está travada, alguma coisa na sua vida está parada, alguma coisa está seca na sua vida. Ei, meu irmão, Jesus está nesta casa, Jesus está nesta igreja, e Ele talvez diz essas 3 ordens para você. Ele te vê, assim como Ele viu aquele homem da mão mirrada, no meio da multidão, no meio do grupo, Ele viu aquele homem. Ele está vendo você também. Ele está vendo você, qual é a tua luta, qual é a tua aflição, o que está acontecendo com a sua vida. Ele vê você. E Ele está dizendo a primeira ordem: levanta-se. Levanta-se. A primeira ordem que Jesus deu para aquele homem foi: levanta-te. Levanta-te é posição notória. Foi o que eu falei aqui, não falei com a Paola aqui, levanta para que todo mundo veja. Levanta. Jesus olhou para aquele homem e disse: levanta-te. Talvez, irmãos, a vergonha dele, a sua posição encurvada, fazia com que ele ficasse cabisbaixo, desanimado por estar naquela situação. Quantas vezes há algum problema na nossa vida que vai nos atrofiando cada vez mais, que vai fazendo nós ficarmos murchos, parados, desanimados,
porque alguma área da nossa vida não está fluindo, alguma área da nossa vida não está progredindo, não está prosperando, a gente vai diminuindo, a gente vai se entristecendo, a gente vai ficando pelos cantos, a gente vai embora mais cedo, a gente nem vem, as coisas vão piorando. Talvez aquela situação daquele homem, a vergonha, a exposição pela sua posição encurvada, mas Jesus disse para ele: não importa a condição que você está, não importa o que você tem, ei querido, eu quero dizer para você, Jesus disse para ele: levanta-se, levanta-te. E esta expressão, levanta-te, no Novo Testamento ela aparece mais de 30 vezes. Mais de 30 vezes. E sabe o que isso significa? Levanta-te significa saia da zona do conforto. Levanta-te significa saia desta posição de inércia. Levanta-te significa toma uma atitude. Levanta-te. Toma uma atitude, não fica assim prostrado, não fica assim desanimado, não fique assim envergonhado, não fique assim cabisbaixo, não fique assim atrofiado, não fique assim curvado. Saia desta posição, tome uma atitude, levanta-te. Eu não sei o que você está passando, qual é a situação da tua história, tua família, mas em nome de Jesus, Ele está aqui hoje dizendo para você: levanta-te também, saia desta situação de inércia, ei, levanta-te, porque eu não quero ver você cabisbaixo, eu não quero ver você desanimado assim. Levanta a tua cabeça, levanta-te, em nome de Jesus, levanta-te. Jesus olha para aquele homem e diz: levanta-te. Atitudes definem resultados. Tome uma decisão. Tome uma atitude. Atitudes definem resultados. Se você ficar assim prostrado, a não ser nos pés de Jesus, que nós precisamos estar, mas se você ficar assim, você vai ficar cada vez mais derrotado. Cada vez pior, mas o Senhor não quer esta situação. Levanta-te. Com Bartimeu foi assim. Ele estava lá com aquela capa, pedindo esmola, mas quando ele ouviu falar de Jesus, o que ele fez? Ele se levantou e ele começou a clamar: em nome de Jesus, meu amado, se levanta. Se levanta, isso não vai te matar, isso não vai te derrubar, isso não vai fazer com que você seja um perdedor. Não, nós somos mais do que vencedores em Cristo Jesus. Levanta-te. Em Marcos capítulo 5, versículo 41, Jesus olha para a filha de Jairo, morta, e o que ele disse? Levanta-te. Está morta a situação. Quando a palavra de Jesus é liberada, quando a expressão de Jesus, ele vai dizer: levanta-te, até o morto obedece. Não importa o que você está passando, qual é a situação da sua vida, quando Jesus liberar esta palavra, levanta-te, as coisas, elas vão se levantar. A Bíblia fala em Lucas capítulo 7, versículo 14, quando Jesus Cristo estava na rua e ele vem com uma multidão e ele encontra uma outra multidão. Uma estava vindo de uma festa com Jesus e outra estava numa procissão, estava numa caminhada fúnebre. Mas quando se encontra, Jesus olha para o filho da viúva de Naim e ele diz: jovem, levanta-te. Ele estava morto. E Jesus olha para aquele homem, para aquele menino, aquele jovem, e diz: filho, jovem, levanta-te. Amados, a Bíblia fala em Mateus capítulo 9, versículo 6, o paralítico em Cafarnaum, Jesus olha para ele e diz: levanta-te. Eu estou falando de uma menina que estava morta, eu estou falando de um menino que estava dentro de um caixão, e eu estou falando de um paralítico, aonde Jesus disse: levanta-te.
Não há impossível para Jesus. Não há impossível para Deus, porque a sua palavra, ela pode todas as coisas. Não importa o que você está passando, com a situação que você está enfrentando, Deus está dizendo para você nesta noite: levanta-te. Eu não quero ver você prostrado, eu não quero ver você desanimado, eu não quero ver você consumido pela tristeza, eu não quero ver você assim cabisbaixo, derrotado, com espírito de derrotado. Deus está dizendo, em nome do Senhor, levanta-te, porque eu ainda tenho uma obra na sua vida, assim diz o Senhor dos Exércitos. Levanta-te. A segunda coisa que Jesus fala para aquele homem é: vem para o meio. Primeira coisa é: levanta-te. A outra coisa é, a segunda coisa é: vem para o meio. Os doentes, eles tinham acesso ao templo. Mas me parece aqui que em lugares desfavorecidos. E Jesus disse: vem para o meio. Ou seja, sai do canto. Saia do medo. Saia desse lugar de autocomiseração. Saia deste lugar de uma vida de solidão. Vem para o meio. Jesus está te convidando a vir para o meio. E sabe o que é o meio? Vir para o meio é se aproximar dele. Em Efésios capítulo 2, versículo 13, nos conta que precisamos nos aproximar de Jesus. Jesus convidou para se aproximar dele. Vem para o meio, vem para perto de mim, saia dos cantos, vem para perto de mim. Eu não sei o que você está pelos cantos, a não ser os nossos obreiros aqui. Mas vem para o meio. Vem para perto, vem para o meio da vontade de Deus, vem para o centro da vontade de Deus, saia da periferia da vontade de Deus. A vontade de Deus está no centro e você está andando pela periferia, você está andando distante, você está andando pelos cantos. Deus está dizendo: vem para o meio, vem para perto de mim. Vá para o centro da vontade de Deus, porque enquanto você não for para o centro da vontade de Deus, você vai continuar com essa vida mirrada que você está levando. Você está levando uma vida mirrada, mas você não se levanta e você não vem para perto dele. Você faz a tua vontade, você faz o que há desejo da tua carne, você faz o que lhe dá na telha. Você até diz que manda eu sou dono do meu nariz, eu faço o que eu quero. Enquanto você não perder, sabe, irmãos e irmãos, essa empáfia, essa altivez, esse orgulho, enquanto você não perder de ficar nos cantos e vir para o centro da vontade de Deus, faça da minha vida, Senhor, o que o Senhor quiser, o que o Senhor lhe apraz. Enquanto você não assumir a tua fé diante de Deus e diante das pessoas, a sua vida continuará mirrada. Sabe o que Jesus estava dizendo para aquele homem? Vem para o meio, saia do 007. 007 é o agente secreto. Tem gente que é agente secreto. Sirva a Deus, mas ele anda pelos cantos. Ele não assume a sua fé. Vem para o meio, vem para um lugar notável. Vem para um lugar notório. Venha para um lugar aonde todos vão ver que você é um servo e uma serva de Deus. Venha para o meio, assuma este lugar, assuma publicamente sua fé. O que Jesus quer fazer nas nossas vidas
Ele quer fazer para todos verem. O que Jesus quer fazer, Jesus podia curar aquele homem no banco, certo? Sim ou não? Podia. Jesus podia curar ele no lugar que ele estivesse. Até certos milagres, Jesus fez isso. Ele tirou da multidão e levou no secreto e curou. Porque tem coisas que Deus faz conosco no secreto. Mas tem coisas que Deus quer fazer para que todos vejam. Eu quero fazer o milagre na sua vida, mas vem para o meio, todos vão ver o que eu vou fazer na sua vida. Tem tempos que Deus vai te colocar na solitude. Existem tempos que Deus vai tratar só com você, sem ninguém ver. Mas tem tempos que Deus vai tratar com você para que todos vejam e que todos glorifiquem o nome dEle. Porque Ele fez na sua vida. Todos hão de ver o que Deus fez na sua vida. Olha como Deus faz milagres. Olha como Deus fez. Olha como Deus mudou. Olha como Deus transformou. Olha como Jesus fez. A mão mirrada ficou uma mão livre, uma mão abençoada. Mas ele precisou, vem para o meio. E aquele homem se levantou. Ele obedeceu. E o segundo comando é, vem para o meio. E ele obedeceu. O Senhor está dizendo para você, levanta-te. E o Senhor está dizendo para você, sai dos cantos. Eu não quero ver mesmo você de pé. Vem para o meio, vem para o centro da minha vontade. Você está no centro da vontade de Deus? Você está no centro da vontade de Deus? Ou não? Ele não quer fazer as escondidas, ele quer fazer vem para o meio. A terceira ordem que Jesus deu para aquele homem foi: estende tuas mãos. Estende sua mão. Jesus disse para aquele homem, aqui no versículo 5, no final do versículo 5, estenda a mão. E o homem estendeu a mão. A ordem que Jesus deu foi aqui a mão no singular. Estenda a sua mão. Quantas mãos este homem tinha? Se ele não fosse deficiente, ele teria duas. Uma era mirrada e provavelmente, estou aqui subentendendo, que a outra seria perfeita. Quando Jesus disse estenda a mão, ele tem uma escolha. Ou ele estende a mão que está mirrada, ou ele estende a mão que está perfeita. Sim ou não? Eu estou pensando aqui com a Bíblia. Qual mão você estenderia? A perfeita ou a mirrada? E isso tem um profundo propósito. Porque quantas vezes Deus fala, mostra-me a tua mão, e você apresenta a Ele a tua mão perfeita. Você apresenta a Ele as tuas virtudes, você apresenta a Ele as tuas qualidades, você apresenta a Ele a tua perfeição. Mas deixa eu te dizer uma coisa, Jesus não veio para os sãos, Jesus veio para os doentes. Ele pediu que o homem estendesse a mão, e ele estendeu a mão leprosa, ele estendeu a mão deficiente, ele não estendeu a mão perfeita. Ele estendeu a mão que não era perfeita. E quantas vezes o Senhor também está dizendo, mostra-me o teu problema. Mostra-me a tua mão. E quantos são como Acã? Sabe o que é Acã? A história de Acã? Acã roubou as coisas, os utensílios do templo e as coisas de ouro, e enterrou. E quando o profeta estava perdendo batalhas, ele falou, por que eu estou perdendo batalha? Por que eu estou perdendo? Ele foi orar. E Deus mostrou para ele, existe alguém que está em pecado aí. Por isso eu não vou abençoar. Ó a mão mirrada. Ó a mão paralisada. Eu não vou dar ganho de guerras para vocês. E ele levantou então um pelotão e diz, alguém está em pecado aqui, confessa. Ninguém confessou.
e Acã tinha roubado. Depois você lê lá na tua Bíblia. Só que o Senhor revelou, o Senhor mostrou. E quando o Senhor mostrou, irmãos, Acã por não ter mostrado a mão mirrada, a mão imperfeita, Acã morreu como julgamento. Se ele pedisse perdão e se arrependesse, o Senhor perdoaria. Nós temos o hábito de mostrar para Deus as nossas coisas boas, as nossas virtudes, as nossas qualidades, mas deixa eu dizer para você, Deus não está à procura das tuas qualidades. Deus está à procura dos teus defeitos. Mas Ele não está à procura dos teus defeitos para te acusar. Ele não está à procura dos teus defeitos para mostrar para você, não. Ele está à procura dos teus defeitos para curar você, para libertar você, para abençoar sua vida. Nós temos uma relação com Deus igual a relação que a gente tem com paquera. Sabe a relação que a gente tem com paquera? Ninguém fala, né, os podres, os problemas. Ninguém fala. Só fala quando a gente está ali falando, ali paquerando ali, só as coisas boas. Mas ninguém diz que ronca. Ninguém fala isso, irmã Sueli. Que tem chulé. Ninguém fala isso aí. Depois vai descobrir, né? Da pior jeito. Na paquera é só coisa boa. E na entrevista de emprego, então? Ah, eu faço isso, faço aquilo. Qual é o seu defeito? Perfeccionista. Mal sabe que perfeccionista é um defeito terrível. Eu não admitiria uma pessoa perfeccionista. É um defeito enorme. Mas as pessoas maqueiam seus problemas. E até no defeito, tenta falar uma qualidade. Não é assim? E com Deus, Senhor, Tu sabes que eu sou um homem de Deus. Senhor, Tu sabes que eu jejuo. Senhor, Tu sabes que eu oro. Senhor, Tu sabes que eu sou assim, que eu sou assado. Eu sou apóstolo, né, Richard? Rapaz do céu, não sou apóstolo não, irmão. E querido, o que o Senhor disse? Daí veio o outro. E o outro disse: Senhor, tem misericórdia de mim, que eu sou coitado de mim. Tenha misericórdia da minha vida, Senhor. Eu ainda falho bastante, eu ainda erro, mas eu quero consertar, mas ainda erro. E Jesus devolveu para os fariseus. Quem foi que saiu justificado do templo? O perfeito? O que diz que prega na praça? O que diz que faz isso e aquilo? Ou o imperfeito? O que saiu justificado foi o imperfeito. Apresente tua mão, a mão leprosa, porque exatamente nos teus defeitos é que Ele dará vitória. É exatamente nos teus defeitos, é ali. Estenda a mão, se exponha. Senhor, miserável homem que eu sou, me perdoa, Senhor, quando você se humilha, quando você se arrepende, você mostra a sua verdadeira face para Deus. Aí Deus vem e derrama a sua graça sobre a sua vida. É assim, estende a mão, e ele estendeu a mão. Tenha coragem de confessar, de mostrar áreas de sua vida que estão com problemas. Quando Jesus disse para Bartimeu: o que queres que eu te faça? Eu quero ver, eu tenho um problema, eu quero ver. Zaqueu, ele desceu da árvore e entrou na casa, e o que ele fez, Senhor? Eu sou um político desonesto, eu roubo, mas eu vou devolver, Senhor, 4 vezes mais. Está justificado. Zaqueu, a mulher Cirofenícia, que Jesus disse: não é bom pegar o pão e deitar aos cachorrinhos. Senhor, mas até os cachorrinhos se alimentam das migalhas que caem da sua mesa. Ganhou o coração de Jesus. A mulher adúltera, irmãos, que chegou diante de Jesus e não quis justificar nada.
Não quis justificar. Mas foram esses homens, segundo a história de Flávio José, os homens que levaram aquela mulher adúltera diante dos pés de Jesus, todos haviam saído com ela. Todos haviam saído com ela. Mas ela não acusou, ela não falou, eu saí com esse, com aquele, ela não acusou, ela ficou quieta. Isso ganhou o coração de Jesus. Arrependida. Quer ganhar o coração de Deus? Não mostre a tua perfeição, mostre a tua imperfeição. Porque é na tua imperfeição é que o Senhor fará o milagre e transformará a sua vida. Paulo disse isso. A tua graça me basta. Quando eu quero fazer o bem, eu não faço. Mas quando eu não quero fazer, eu acabo fazendo. Tem misericórdia, Jesus. Deus fala para ele, a minha graça te basta. Paulo, nós não somos uma assembleia de perfeitos, irmãos. Pelo contrário, somos uma reunião de imperfeitos, mas que está buscando a misericórdia e a graça do nosso Deus, o nosso Senhor. Apresente a tua mão ao Senhor, porque na presença de Jesus ninguém fica seco, na presença de Jesus ninguém fica imundo, na presença de Jesus ninguém fica leproso, porque Ele faz o milagre em nome de Jesus. Tenha coragem de apresentar sua vida para que você receba a tua bênção e o teu milagre em nome de Jesus. Fiquemos de pé, amada igreja.